Olá, Clube das Empresários da Rede Barra TV. Você que acompanha os nossos trabalhos, hoje nós temos o tema em continuidade do episódio anterior. Nós vamos continuar falando da questão da pessoa idosa, dos direitos, da conscientização social e das atividades preventivas para que o nosso idoso não sofra mais. Se você é empresária, você acompanha o nosso trabalho, você já deve ter vivenciado alguma situação que leve você a pensar que a sua relação com a pessoa idosa da sua família pode, ser melhorada. Você pode ser também um canal multiplicador dentro da família das melhorias de condições psicológicas, emocionais, físicas, de nutrição desse idoso. Mas, principalmente, você pode denunciar. A denúncia embasada na lei, embasada nas considerações jurídicas e acompanhada pelo profissional é fundamental para que você mesma ajude a libertar o idoso, sendo da sua família ou não, desse cativeiro que é o silêncio do sofrimento da pessoa idosa. Estamos aqui com as nossas convidadas. Elas fazem parte da subseção da Zona Norte, bairro Meia, no Rio de Janeiro. Em específico, também presenças das pessoas responsáveis pela área da mulher e da pessoa idosa. Também está aqui conosco o doutor Malone, que também atua nessa área, é um colaborador. E nós vamos começar com a presidenta da comissão e também da presidenta da subseção do MEIA, a doutora Grácia Barraras. Grácia Barradas. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Grácia, aqui conosco. E vamos logo objetivar, não é? Porque esse é um assunto que é emergencial. Como está o seu trabalho em relação aos idosos que sofrem, além de tudo, a mordaça? Bom, Margarete, a nossa subseção, ela possui hoje em torno de 30 comissões temáticas. Uma delas é a Comissão do Idoso, que, em conjunto com a Comissão da Mulher, vem fazendo um trabalho de não somente estudar a legislação, mas também investigar o que pode ser feito de melhor para esses idosos. Nós sabemos de diversos casos, não só de abandono, como de maus tratos, como também de falta de ambientação deles na atual realidade, porque a maior parte da família, quando cresce, vai deixando os pais, e esses pais vão envelhecendo, ficam sozinhos e ficam descuidados, né? Nós temos um grande problema hoje com encontrar casas de hospedagem e de repouso adequada a esses idosos. Temos problemas, muitíssimos problemas, de encontrar cuidadores também adequados, como eu falei no programa anterior, especializados para esses idosos. E muitos deles precisam ser enfermeiros também. E isso através não somente da doutora Herô, como da doutora Sônia, como da doutora Lúcia e muitos outros participantes, como o doutor Malone também, que é um jovem advogado super atuante, né? É através desse voluntariado, que é muito bacana, que a gente vem fazendo trabalhos de pesquisa, porque você só cresce dentro de qualquer tipo de política pública ou da própria legislação através de estudo de casos, pesquisas que são feitas e trazer para a própria... Como nós estamos tentando trazer agora também a DEAN, né, Sônia? Sim. Lá para o MEIA, essa questão do idoso é de fundamental importância. A gente vê muito abandono. Recentemente, nós visitamos muitos lugares e o que a gente vê? Aqueles que podem pagar, você encontra um fino trato, né? E aqueles que não podem pagar são abandonados pela família em algum lugar. E sofrem grosserias horríveis. Olha, eu não vou afirmar que sofrem grosserias porque a gente não vê, né, Sônia? Nós não vimos isso. Mas o que nós vimos, às vezes, é um local que não é uma higiene adequada, de um modo perfeita, geral, abandonado. A pessoa que tem baixa renda, como ela não tem o profissional qualificado, é o primeiro que passa, quando tem, e ela, consequentemente, também paga um preço alto dessa não qualificação, né?
Essa não qualificação, a gente tem que olhar como um todo, né? Eu falo assim, a questão da família como um todo. Exatamente. É a família como um todo. Porque se considerarmos hoje, tudo é muito caro. Infelizmente, tudo é muito caro. Alimento é muito caro, escola é muito caro, hospital, plano de saúde, tudo é muito caro. E quando você vai falar de um idoso, o plano de saúde hoje para o idoso está caríssimo. E você tem esses idosos, às vezes, conseguem a pensão de um salário mínimo, ou às vezes um LOAS, para manter a alimentação dele. E se ele não tem dinheiro, às vezes muito mal para se alimentar, como é que ele vai ter condições de pagar alguém para cuidar dele? É uma triste realidade. É uma triste realidade. Então, quando você vai falar de idoso, você tem que olhar todas essas nuances que estão acontecendo. Exatamente. Nós temos aqui, e a doutora Grácia já está ciente, de um estudo de caso das irmãs Margarida e Vilma, ali na altura mais ou menos da região da subseção do Meia, em que elas passaram ao histórico, que não vai ser mencionado aqui agora, mas elas conseguem, infelizmente, né, devido a várias circunstâncias, principalmente dos integrantes da família, caracterizar um número enorme de delitos, digamos assim, ou até aspectos mesmo de crime contra a pessoa idosa. Vai falar agora, obrigada, doutora Grácia, vai falar agora a doutora Sônia, que está conosco aqui, já participou dos outros episódios também, e ela vai trazer igualmente uma espécie de estudo de caso. Nosso estudo de caso é um objeto de estudo, não é? E ela também tem uma experiência semelhante a uma análise de caso. Nós tivemos em 2017 um caso de uma senhora que ela mantinha toda a família, toda, netos, netas, filha, genro, enfim, todos e todas na família. Ela ganhava muito bem e tinha sua autonomia. Todos os dias ela ia caminhar na praça. Esta senhora tinha 74 anos à época, 74 anos. Para nós hoje é uma idade boa, né? Porque nós estamos com a longevidade avançada. E nessas idas e vindas na praça, ela conhece um rapaz. E esse rapaz começa a tratá-la de uma maneira muito carinhosa, coisa que ela já não teria há muito tempo. Na família, ela ficava sentada à parte de tudo, não chamavam mais ela para se alimentar junto com eles à mesa. Quando iam fazer qualquer coisa, debater sobre qualquer discussão, nunca a incluíam nesses debates. Muitas vezes ela tentava falar, mas não era ouvida, não era dada voz a ela. E aí ela foi se retraindo. Mas o momento que ela conseguia se ver era quando ia para a praça conversar com pessoas, porque era o único momento que ela conseguia verbalizar, que ela conseguia interagir, né? E esse rapaz começou a ter um relacionamento com ela. Todos os dias eles se viam na praça. E aí ela começou a se iluminar. Ela começou a se cuidar mais, a comprar roupas, a se vestir melhor, a se maquiar antes de sair. Ela começou a viver um outro momento na vida dela. E todo mundo começou a perceber que ela estava diferente. Só que a diferença maior começou quando ela começou a fechar a torneirinha. Por quê? Ela começou a gastar com ela. Ela passou a ir ao salão, ela passou a fazer as unhas, porque ela teria sua autonomia. Sim. E passou a conviver com isso. Pegou o cartão de crédito dela de volta. O domínio de si. O domínio de si. E foi aí que a família começou a ter um problema com ela. Isso passado anos, ela veio a casar-se com esse rapaz. Casaram-se contra a família.
contra, porque a família não aceitava de jeito nenhum, dizendo que ele só queria e estava interessado no dinheiro dela, enfim. E ela, feliz, cantando, alegre, uma vida completa. 74 anos. 74 anos atualmente. 74 anos. E ela começou a ter uma vida maravilhosa, porque fazia sexo, ia para motel, saía para dançar com ele, ia para teatro, ia para cinema. Ela gastava o dinheiro dela Com ela. para ela. Era com ela, para o bem-estar dela. Só que a família começou... Achava que sustentava ele. Sustentava ele e deixou de dar para eles aquilo que ela sempre deu. Porque ela começou a dividir o dinheiro dela com ela também. Continuou fazendo as coisas para a família, só que em menos proporção, porque ela passou a usar uma proporção para ela também. E aí o que aconteceu? Porque Resumindo, o idoso tem que sustentar a família. exato. E aí o que aconteceu? Eles se casaram, ela ficou super feliz, super bem, e eles deram um jeito de tentar separá-los. A família fazia de tudo para separá-los. Até que um dos familiares, o ameaçou o rapaz, que se ele não separasse dela, eles iriam dar cabo da vida dele. Vocês acompanharam esse caso? Acompanhamos. E aí ele se afastou dela, porque tinha medo de morrer. Se afastou. E em menos de um ano essa mulher faleceu por depressão. Porque ela voltou a ter aquela vida... Ela retornou ao estado anterior. Retornou ao estado quo. Faleceu. Quando ele soube que ela faleceu, ele passou a ir no sepultamento, foi ao sepultamento dela, embora a família não quisesse, ele foi. E aí ela deixou um testamento para ele. Aí a família contestou, foi aí que a gente entrou. Deixou um testamento. É um estudo de caso comportamental familiar ele, da deixando pessoa. tudo para ele. E no final ela diz, no testamento, que ela deixava para ele, porque ele foi a única pessoa que a fez viver momentos felizes, alegres, com ela E ficou mesma. com ela, porque se Ficou não fosse com assim, ela. já teria Já ido te- embora. Pegava o Isso. que queria e ia embora. Não, se fosse ficou. um scammers desse Não, aí. ficou, se manteve. E a relação deles, relatada pelas pessoas que convivia, era uma relação invejável. Invejável. Ele adorava ela, adorava, fazia tudo para ela ficar bem. Entendi. Então, e realmente ela se sentia assim. E ela ficava, tanto assim que... Teve a sua ela felicidade. Teve né? a sua felicidade. E aí nós ganhamos o caso, fomos para o tribunal, chegamos ao STF, porque houve muitos recursos. No final ganhamos. Ele ficou com a pensão dela e ficou... E eram casados, Eles eram oficialmente. casados. E ficou com os bens que ela deixou para ele. É. Enfim, E é um conseguiu o quadro direito de dele. grande psicanálise isso também. Né? Obrigada, Enfim. doutora Sônia. Agradecida, É viu? Agora vamos convidar a doutora, gentilmente e carinhosamente chamada de Herô, não é? Doutora Herô, Ela é a vice-presidenta da Comissão da Pessoa Idosa, não é? Da OAB, da mesma seção, subseção. E ela tem uma fala aqui das propostas, considerações. Vamos ouvi-la. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, né? Já fui apresentada, né? Estou vice-presidenta, agradecendo ao convite às minhas presidentas aqui presentes, entendeu? E tudo isso, inclusive esse caso dessas duas irmãs, ao meu ver, isso tudo faz parte de quê? Falta de afetividade. Famoso falta de amor, né? Não existe afetividade entre a família, né? As famílias, os filhos se acham no direito de abandonar os seus idosos, quando, em realidade, constitucionalmente, eles têm o dever. Porque, quando eles eram novos, eram pequenos,
Os pais criaram, deram amor, deram carinho. E hoje, eles adultos, eles deveriam fazer ao inverso, né? Fazer esse cuidado, essa responsabilidade que os pais tiveram com eles quando eles eram pequenos. E eu ainda vou mais além. Não é mais uma questão social. É uma questão também jurídica. Por quê? Eles abandonam os pais em casa, no asilo, com a promessa que vão voltar, e de repente eles somem. O que ocasiona o quê? A tristeza, a depressão. E às vezes isso leva o idoso até a morte. E é uma ingratidão. Que Uma eles ingratidão. se sentem, né, como Abandonados. sofrendo uma ingratidão. Uma ingratidão. Da história da vida deles. De quem eles tanto cuidaram, né? Cuidaram. Então, isso, ao meu ver, não é só uma questão social, uma questão jurídica Humana. de responsabilizar aquele que tem o dever, inclusive constitucionalmente, né, de cuidar dos seus idosos, e eles não cuidam. E não se ressentem disso. Não se ressentem não, disso. Eu estou ótima. Exatamente. Está tudo sempre ótimo. Exatamente. E o que é pior para esses idosos? Eles usam o próprio dinheiro do idoso, né? Que muitas das vezes é o arrimo de família. Causa própria. Em causa própria, e ainda usa o dinheiro do idoso para colocá-los lá no asilo e abandoná-los. É verdade. E Entendeu? aí você puxa lá no banco, tá lá, pizzaria, o idoso não foi. Não foi. Salão de beleza, o O idoso idoso não não foi. foi. Então, E outras pessoas da família, por omissão, se tornam até cúmplices. Que Cúmplice. sabe, mas deixa passar. deixa passar. Quem é esse cúmplice? Que ele também está na mira, na pauta da culpabilidade. Exatamente. Então, é por isso que a semana retrasada eu fui a um debate que falava exatamente, que foi a convite da nossa presidenta aqui, foi lá no Ministério Público, né, no Salão Nobre do Ministério Público, e se falou muito sobre isso, né, que quem tem conhecimento dessas causas, que denuncia o Ministério Público, porque há de responsabilizar quem está atuando tão irresponsavelmente, né? Que é a nossa fala com o doutor Malone já já. Exatamente. Está cuidando do idoso, mas cuidando só na aparência. Na verdade, Exatamente. está fazendo uso, tá, dos meios, da sua aposentadoria, Passa de tudo. talco e bota na frente da televisão e tchau. Exatamente. Então, eu, às vezes, eu pertenço a essa comissão dos idosos, como a doutora, nossa presidente aqui, acabou de falar. Não é tão simples, a gente tem que fazer pesquisa, ver o campo de atuação, porque é um campo restrito, é fechado. Às vezes, o idoso está lá na mão dos seus filhos, né? Está com Alzheimer, não sabe mais falar. Ele não sabe falar, não sabe nada. Mas quem toma conta dele? São os filhos. Quem é que toma conta deles? É a sobrinha, quando eles não têm filhos, né? Há uma cuidadora muito autoritária, né? Você não tem a penetração, você não consegue chegar. Por que Fica os muito cuidadores difícil. ficam autoritários e dominam aquele espaço familiar? Porque a família não se apresenta. Não se apresenta. Então fica uma casa enorme, bem decorada, o dinheiro dos idosos pagando a ela e ela usando o dinheiro como se aquilo fosse uma coisa que ela fizesse por nada, né? Exatamente. E aí o que acontece? Ninguém vai lá, quem manda aqui sou eu. A total inação. Bota o pé lá dentro, vê como eles vão tratar os cuidadores. Não vai aqui nenhuma questão profissional, até porque essas pessoas geralmente não são cuidadoras qualificadas. Exatamente. Não é? Entendeu? E isso transmuda-se em quê? Na falta, na total inação, ao meu ver, da família, dos filhos, que não cuidam dos seus idosos como realmente deveriam cuidar. Exatamente. Doutora, a sua fala tem uma característica mesmo de ser a sua atuação, não é? Eu não vou dizer bem assim, eu posso até me enquadrar aqui praticamente em tese, né? No que a doutora Sônia acabou de falar. Eu sou uma idosa, eu tenho 71 anos. Eu sou sozinha, assim, em tese, né? Que eu moro aqui no Rio sozinha. E o meu marido, com 61 anos, essa é a razão de viver. Eu trabalho ainda, faço meus eventos, ele está sempre junto comigo. Então, uma pessoa ao seu lado, ele me traz alegria. Eu faço eventos. E seja quem for, Seja pode quem for. ser um neto. Exatamente. Não é? Pode ser um vizinho. Exatamente. O ser humano, ele precisa do próximo. Exatamente. O idoso precisa desse aconchego, desse carinho. Exatamente. Entendeu? A coletividade, ela é responsável, sim. O Estado, tá? Ele é responsável, sim.
mas o Estado, nas políticas públicas que ele pode, a coletividade também. É por isso, doutora, que eu faço o meu evento, que pode ser que vocês até, ou muitas pessoas não dê valor, mas o meu evento, ele tende a trazer os idosos, tá? Trazer os idosos, porque sem distinção de qualquer natureza. Entendeu? Então eu faço aquele trabalho social. Exatamente, eu faço esse trabalho anualmente, entendeu? Para trazer essa alegria. Essas pessoas encontram muita alegria. Às vezes, não é para falar nisso não, mas às vezes a gente tem que falar: "Ah, o idoso ele é independente, ele tem o meu personal, ele vai para dança de salão". Ele vai para a dança de salão porque eles se sentem abandonados dentro de casa. A dança de salão é o único local onde ele se encontra, onde ele é feliz, onde ele fica feliz. Na coletividade, ele não sofre maus tratos psicológicos. Ele tem gente para ver e denunciar. Agora, dentro de casa, o idoso e o cuidador, seja quem for, ele não sabe nem o que ele está sofrendo, ele só sofre. Principalmente se já tiver com um processo de esclerose. Exatamente. Ele não sabe, ele chora. E aí todo mundo fala, tá chorando por causa da idade. Tá chorando que é assim mesmo. Ele é difícil, é um idoso ele é muito difícil, já está ranzinza. Tá ranzinza, e ainda exatamente. que ele tenha alguma sintomatologia, essa sintomatologia tem que ser cuidada. Aí vai uma alienação médica. Porque a pessoa da família tinha que observar, ela está chorando. Está chorando por quê? Por quê? Tem que saber a causa, né? Vamos voltar a tudo isso, tá? Estamos aqui já fazendo os nossos planejamentos, as prévias, não é? Com a aquiescência, a permissão da nossa presidenta, não é? Para que esse assunto venha à tona de uma maneira sistêmica, estruturada e que nós não estamos brincando, não, né? É isso aí, doutora. Obrigada pela sua presença. Vamos agora conversar com o Dr. Malone. O senhor pode se apresentar, por gentileza? Bom, boa tarde, meu nome é Malone Christian de Paula Lino, eu sou advogado criminal, estou muito feliz de estar aqui na presença da professora Margarete, a minha presidenta da 55ª subseção da OAB do Rio de Janeiro, MEIA, doutora Graça, a presidenta da OAB Mulher, doutora Sônia, e o doutor Herô, que é um exemplo de mulher, de pessoa. Eu quero chegar aos 71 anos de idade com esse vigor, né, trabalhando com essa felicidade. E eu, como advogado criminal e membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB Meyer, eu vim falar justamente sobre essa questão da Margarida, da Vilma também. Exatamente, essa questão dos idosos, né? De uma forma geral, os direitos dos idosos e informar que é crime, tá? Os maus tratos dos idosos, como bem trazido pela doutora Graça. Isso é tipificado no Código Penal com pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa, né? E essa pena ela é majorada ainda em caso de lesão corporal leve ou lesão corporal grave, caso o idoso venha a ter. Ou seja, justamente esse descaso, esse abandono do idoso que pode gerar esses problemas a ele, né? Então, assim, o idoso, ele tem os direitos dele dentro da Constituição garantido e o Estatuto do Idoso, ele trabalha justamente isso, tá? Ele trabalha justamente isso. A doutora Herô estava falando sobre a questão da afetividade, eu sempre trago isso, que a última instância é a justiça, mas primeiro começa com o tratamento humano, da dignidade da pessoa humana, o tratamento da coletividade, né? Tem também essa questão do estelionato familiar, que a doutora Sônia muito bem trouxe também falando sobre isso. São questões que acabam sendo jurídicas, mas elas começam ali no seio familiar, no seio da vizinhança, no seio da casa daquela pessoa idosa, tá bem? E é muito importante também essas pessoas que veem esse tipo de tratamento, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não quero denunciar porque eu não quero me meter. Gente, precisa defender os direitos dessas pessoas, precisa produzir provas, porque essa pessoa vai chegar na delegacia, ela precisa provar aquilo que está acontecendo, para garantir, né, uma medida para aquele idoso que está sofrendo violência no âmbito da violência doméstica e familiar. Então é muito importante essa produção de provas e as pessoas denunciarem, porque muitas vezes a família não consegue estar presente com o idoso, mas a família não pode deixar de assistir o idoso. É muito importante que o idoso seja assistido. Quando eu falo assistido, é pela família, é por algum vizinho, né? Sim. A doutora trouxe muito bem falando sobre essa questão. A pessoa fica idosa, ela pode ter um Alzheimer, ela pode ter depressão. E é muito comum, hoje em dia, as pessoas abandonarem as pessoas idosas por preconceito. Hoje em dia, o etarismo ele já é muito discutido na nossa sociedade e isso é completamente errado. Nós precisamos respeitar essas pessoas, são pessoas dignas e com direitos pelo Estado.
Essa semana mesmo, eu fui correr ali em torno do Maracanã e eu vi vários idosos correndo ali também. Isso é importantíssimo, gente. O idoso ele precisa de saúde, ele precisa de exercício físico, ele precisa de um tratamento digno para ele poder se inserir na sociedade. Né? Existem bares da terceira idade, que é onde a doutora estava falando que essa pessoa idosa ela vai ter um tratamento digno para ele ser visto como alguém na sociedade, como alguém na família dele, uma pessoa independente, uma pessoa de direitos e uma pessoa que precisa também ser respeitada acima de tudo. Eu vou pedir permissão, porque você falou uma coisa muito importante aí, e que tem os seus caminhos interpretativos, né, com a aquiescência aí das doutoras, né? Em primeiro lugar, a questão das provas, né? Sim. A questão das provas é fundamental, Sim. mas nós temos, em alguma instância, de recorrer ao crédito da fala, né? Sim. Como uma pessoa de 80 anos com algum tipo de já, né, alguma questão mental por causa da idade que seja, Sim. vai conduzir um elenco de provas, não tem como. Então, a questão da prova, a gente pode falar com um adulto, mas, ao mesmo tempo, nós temos que gerar ou gerir, se já tiver, a possibilidade do crédito da narrativa. Né? É você olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa está sofrendo. E que se você faz uma pergunta bem colocada, estruturada psicologicamente para efeito forense, por exemplo, uma psicóloga forense, aquela pessoa desaba ali na hora de prantos. Sim. Porque ela está presa numa dor emocional há anos. Sim, e vale ressaltar até que na justiça, né, juridicamente, as próprias leis criminais, o idoso, a pessoa idosa, ela é tratada como vulnerável para a justiça. Então, a palavra da pessoa já tem um maior grau de probabilidade. Além disso, todo crime que é cometido por idoso, existe uma qualificatória, ou seja, ele é ainda maior, justamente por se tratar de uma pessoa em estado de maior vulnerabilidade do que o normal. E doente, né? Exatamente. Vamos falar, a doença chega muito com a idade. Né? Sim. E a característica cumulativa, o senhor também comentou alguma coisa sobre isso. Quando acontece algo com o idoso, quando você verifica, Sim. não é só uma negligência. Nunca. Ele não toma banho, Sim. ela não se alimenta. Sim. O caso da Margarida e da Vilma ficou ali público e notório, agora não mais, né? Porque já as etapas estão passando, né? Já não é de agora essa questão desse estudo de caso, mas da vivência delas, não é? Nessa situação, não é? Mas você vê que elas não têm mais, como teria 2, 3 anos atrás, que estava no estado de calamidade, né? Hoje elas não têm mais a mesma realidade mental. Então elas não sabem mais se expressar. Então, e elas não podem chorar. Porque se chorar, as pessoas dizem, está chorando por quê? Você está chorando por quê? Você está bem tratada agora, ó, chegou cama nova. Então, esse sistema da questão cumulativa é uma questão que nós temos que levantar, que não é só ir lá e comprar uma camisola, não. Sim. Verdade. Não é? Não é só lá chegar e jogar em cima da pia 3 frutas, não. Nós temos que contextualizar a afetividade a esses idosos. Trazer uma realidade amorosa. Você não precisa chegar lá e fazer carinho 10 horas por dia, não é isso. Eu estou falando, é a lida. É aquele telefonema, pelo menos uma vez por semana, no domingo de tarde, que dá aquela sensação que você tem uma família aos domingos, né? Não tem um telefonema. Quando você faz o histórico, o chamado fio de ouro, né? Não sei se você conhece essa expressão, fio de ouro, né? Você traz a história, aí você vê que nós já comentamos aqui, né? Que quando a pessoa que está negligenciando tinha 20 anos e passou para a faculdade, ela recorreu àquela idosa agora e falou, você pode me ajudar a comprar os meus livros? Eu estou fazendo direito e eu não tenho dinheiro para comprar, eu preciso dos livros. Aí vai lá a mãe, a tia, a madrinha, não é? É verdade. E, ó, tá, Virginia. Essa memória precisa ser considerada para efeito jurídico. Sim, com certeza. E também o idoso ele não pode ser justamente abandonado. Né? A questão da saúde mental, por exemplo, é uma revolução que vem acontecendo no século XXI e antigamente não existia tanta fala sobre isso. Então precisa também conscientizar essas pessoas, né? Tanto a pessoa idosa quanto as pessoas que moram próximas a essa pessoa, caso ela demonstre sinais de demência, sinais de Alzheimer, porque muitas vezes, por exemplo, a diabetes ela está ligada diretamente com o Alzheimer. A pessoa que desenvolve o Alzheimer muito rapidamente, ela pode ter uma questão diabética também junto. Então
a pessoa acaba ficando depressiva, como trouxe o caso da doutora Herô falando. Sim. Então, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa idosa também prestar essa assistência, prestar esse olhar mais humano para a pessoa idosa, porque eu sempre falo isso, a justiça é sempre a última instância, é sempre a parte mais extrema que aí chega na justiça, que aí precisa de uma atuação de um juiz, de um delegado, de um advogado muito bem constituído. Então, primeiramente, tratar essas questões porque nunca é por acaso. Sempre dá indícios antes. Por que, afinal de contas, um adulto não considera a dor de um idoso dor? Por que é difícil ver que aquela pessoa precisa tomar banho 2 por dia, comer mais legumes, pegar mais sol, conversar mais, assuntos variados, simples? Onde é que está a dificuldade disso tudo? Tem que ter um gancho psicológico do adulto. Nós temos que ver isso. Até para que... Eu estive conversando com o doutor Malone, então aí um dos caminhos seriam os caminhos educativos, não é? É um ciclo de palestras. Eu converso, desculpa. Por favor. Eu converso muito com a Sônia isso. O grande problema dos filhos é que eles não conhecem os seus pais. Não sabem quem foram os seus pais. Não sabe a história de vida deles, não conhece a criança, o jovem, o adulto, só sabe dizer foi meu pai, foi minha mãe, mas quem foi o seu pai, quem foi sua mãe, como ser humano. E entender que chega num ponto que mais que nós estejamos no pico da profissão, não é como nós chegamos mais ou menos da idade deles, seus 30 anos, vai chegar num ponto que você só liga, mãe, vou passar aí, né? Aí chama o chefe, chama para reunião, né? Mãe, não vai dar que eu vou entrar numa reunião agora. Mas chega num ponto que isso não pode mais acontecer, né? A mãe fez 70, a mãe fez 80, a mãe fez 85 e aquele chefe que chamou, ele agora vai ter que parar. Porque é uma graduação. O que eu posso fazer com uma mãe de 50 anos, ou com uma mãe da minha idade, a minha idade, eu tenho 61 anos, né? Você não pode fazer com uma mãe de 70, 80, 85 anos. Mãe, o meu filho precisa ir no dentista, morrendo de dor de dente, eu não vou passar aí não, tá? Mas se o filho dela for possível, ela vai no dentista, dá uma passada da mãe e fala, oi mãe, a mãe com 80 anos, aquilo para a mãe é um acalento na alma. Então, essa matemática do afeto precisa vir juridicamente. Não dá, ou você educa na marra, né? Não vai pelo amor ou pela dor, né? Pela dor. Daí, doutora, eu bater na tese que não basta só você ver essa questão social. É preciso responsabilizar essas pessoas. Responsabilizar. Os cúmplices, os calados. Isso, responsabilizar. E mais, você conscientizar, fazer um trabalho também de conscientização. Na minha página no Facebook, eu sou muito chata, né? Me chamam de chata, me chamam de sargento, me chamam de tudo. Porque eu bato muito nessa tecla, né? E aí, você está cuidando dos seus idosos? Não esqueçam, você vai chegar. Eu trabalho em cima disso, entendeu? O tempo todo, entendeu? Porque quando você fica batendo na tecla, a pessoa para. Poxa, um dia eu vou chegar também. Como é que vai ser? Agora, aquilo que você deixa muito à vontade, só tô novo. As pessoas que estão novas nunca acham que vão chegar àquela fase da vida. Mas vão, é inegável, não tem como você escapar. É verdade. Entendeu? E quantos vão jovens? E aí, quantos vão jovens? Não tem aí o privilégio de chegar, entendeu? É o privilégio. É isso que tem que ser visto. Vou encerrar. E chegar a uma certa idade é uma honra. É um privilégio. É um privilégio, é uma honra da vida com V maiúsculo. Exatamente, eu quero chegar na idade da doutora Herô com essa disposição, com esse sorriso. A sua mensagem que nós vamos passar a vez aqui para o encerramento das doutoras. Eu gostaria de falar justamente sobre isso que as doutoras trouxeram, que é uma questão de amor. É uma questão de amor, uma questão de afeto mesmo, que eu como filho, né, eu preciso ter isso também com a minha família, com meu pai. E caso não tenha isso, a justiça ela tá aí. A gente precisa mostrar que a justiça ela existe. Escolas. Exatamente. E a justiça ela atua. Tá? Essas pessoas têm direito, essas pessoas elas têm essa proteção maior do Estado, porque elas precisam. Elas têm esse grau de vulnerabilidade e elas serão defendidas. E quem fizer isso não vai ficar na impunidade. E nós já fizemos aqui uma pré-proposta, não é? Da possibilidade, ele já se disponibilizou, tá? Que a nossa presença aí colaborando, não é?
a possibilidade, a viabilidade, o estudo, a permissão de vocês, né, de verificar se é possível um projeto junto às escolas, às universidades, às igrejas, locais sociáveis, para que essa mensagem chegue lá. O desenvolvimento do amor social, do amor familiar, Sim. à pessoa idosa e também a questão da culpabilidade, sim, não é? E você que nos acompanha, né, pela Rede Barra TV, nos acompanha pelo programa Clube das Empresárias, você que tem uma empresa, preste bem atenção o que está fazendo com o seu idoso. Tá? Quem? Você tem um primo? Você tem um sobrinho? Não é? Você mesmo, seu esposo? Porque desde já nós vamos levar essa possibilidade de um aprofundamento nessa causa muito mais estruturada do que nós estávamos vendo, porque agora nós temos as comissões, nós vamos encerrar aqui com a presidenta e com a doutora Sônia também, para encerrar o nosso podcast de hoje, tá bom? Muito obrigada a você. Deixa a palavra para ela. Bom, Margarete, muito obrigado pelo dia de hoje, né? Por esses momentos aqui conosco e trazer essa conscientização sobre o problema dos idosos, que é muito sério. Vamos todos nos unir. Nós temos a comissão da OAB Vai à Escola. Já deixamos desde já uma sugestão para a nossa querida doutora Adriana Pina, que é maravilhosa, já leva conscientização com relação à violência doméstica para esses alunos e tudo aquilo que as diretoras propõem, porque elas mandam ofício para a nossa subseção, solicitando a presença da comissão da OAB da escola, dando a temática até daquilo que elas gostariam que fosse levado para os alunos, que são, muitas das vezes, adolescentes, né? Então, já fica essa proposta para todos nós, trabalhar a questão do idoso. E muito obrigado. Já deixo você o convite para o nosso podcast também lá na OAB MEA. E obrigado, Malone, obrigado, doutora Sônia, obrigado, Herô. Obrigada a todos, obrigada a você que acompanha o nosso trabalho. Rede Barra TV, sempre juntas.